Oi, gente, a webcam deu problema, né? Travou no vídeo, interrompeu e eu não tô conseguindo ligar a webcam do notebook, tá? Então vou continuar só mesmo com os vídeos. Então lembra que eu falei que quando, né, os espermatozoides eles saem, né, do ducto deferente, eles se misturam ao líquido da vesícula seminal e eles se misturam, né, ao líquido secretado pela próstata e quem vai dar seguimento, né, através do canal da uretra para ser expelido. Então, quem vai dar a coloração, essa aparência leitosa, é a próstata, tá? Então, o líquido prostático, ele corresponde, né, de 30 a 40% do volume de esperma. Lembra que a vesícula seminal, aqui deixa eu voltar para vocês verem. A vesícula seminal, ela constitui 60% do volume. Então, tá? Então, para a gente formar 100, né, falta 40%. Então, como isso nunca é exato, né, nunca é fechado, então de 30% a 40%, né, pode variar de 60% a 70%, beleza? Durante a ejaculação, a próstata se contrai. Então, aquele testículo, né, que a gente viu, todo aquele canal, né, temos a bexiga, embaixo da bexiga. Quando o homem ele vai ejacular é o processo de expelir o sêmen, né, através da uretra para o meio exterior, que nesse caso, tá, para o ato sexual, né, essa ejaculação é dentro da vagina, certo? A próstata ela se contrai e vai liberar esse líquido prostático, né, no qual vai se misturar aquele líquido seminal, lembra? Já rico em espermatozoides. Então, quando se misturou, né, a próstata, então ele já aderiu àquela aparência leitosa. O líquido da próstata protege os espermatozoides do ambiente ácido da vagina, mantendo o DNA intacto, né, seu DNA intacto. Então, foi aquilo que eu falei. Então, ele tem, né, essa característica de neutralizar, porque se ele não tivesse esse pH mais neutro quando entrasse em contato com o ácido vaginal, né, esses espermatozoides eles poderiam ser destruídos ou esse DNA ele poderia ser alterado, certo? O fluido prostático também prolonga a vida dos espermatozoides e faz com que eles se tornem mais móveis. Então, você observa que os espermatozoides eles possuem flagelos, né, uma cauda, no qual eles são células móveis. Então, eles aumentam a chance de chegar até o óvulo. Então, só há a fecundação de um espermatozoide para um único óvulo, certo? Então, não há entrada de 2, 3, 4 espermatozoides em um único óvulo. Então, se tem 2 óvulos, serão gêmeos, né? Então, vai ser um espermatozoide para cada, beleza? Quando o homem ejacula, a próstata se contrai, empurrando o esperma em direção ao pênis. Então, vai aquele canal da uretra, tá? É fechada essa porção do ureter. Então, no sistema renal, nós temos o ureter e a uretra, tá? Não confundam. Que se conecta à bexiga. Falou? Saindo daquela parte de ducto, de testículo, de epidídimo, né? Vamos falar do pênis, do corpo do pênis em si, tá? O pênis constitui-se de 3 estruturas fundamentais, né? Que possui formato cilíndrico e de tecido altamente elástico. Então, por isso que no momento da ereção, né? O pênis, ele adota um tamanho e quando ele não está em ereção, né, ele adota um outro formato, um outro tamanho, tá? Então, quais são essas estruturas? 2 delas são chamados de corpos cavernosos, ó eles aqui, ó. Os corpos cavernosos, eles são compostos de trabéculas, de espaços cavernosos e de artérias, porque o pênis, ele precisa de irrigação sanguínea, tá? Então, é justamente quando há essa mobilização excessiva, né, para o ato de ereção, no qual o pênis, ele fica ereto, certo? Temos o septo, que divide, né, esses 2 corpos cavernosos. Temos o corpo esponjoso e aqui nós temos a uretra, beleza?
Cadê? A terceira é o corpo esponjoso, que envolve a uretra. Então, foi estruturas que a gente viu. Então, a estrutura do pênis, ele tem a formação de 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Temos a pele, temos veias, temos túnicas, tá? Suas dimensões variam muito, oscilando desde aproximadamente 7 centímetros até o dobro deste comprimento quando em ereção. Então, se o pênis for medido, né, quando ele não está ereto, ele vai adotar um determinado tamanho, e quando ele está em ereção, né, se for medido, ele também vai apresentar um novo tamanho, certo? E seu diâmetro, por sua vez, também se torna 2 vezes maior. Esse aumento do órgão é determinado pelo ingresso de sangue. Então, foi como eu falei, essas artérias, né, elas se enchem absurdamente de sangue, é quando o homem, ele tem, né, o processo de ereção. Esse sangue, ele vai preencher esses corpos cavernosos e o corpo esponjoso, certo? Então, a ereção nada mais é do que o enchimento de sangue, né, nos corpos cavernosos e no corpo esponjoso. Então, o pênis, ele adota um tamanho, né, quando ele está ereto. Então, a ereção do pênis, né, é provocada pela ação de nervos que agem independentemente do controle da vontade, relaxando a camada muscular das arteríolas, dos corpos cavernosos do pênis e do corpo esponjoso da uretra. Então, lembre-se que nem sempre, tá, a ereção é porque o homem ele está, né, em processo de ousadia ou por conta do ato, né? Então, o homem, né, a ereção ela pode acontecer, né, pela própria ação dos nervos. Tem uma doença chamada priapismo, não sei se você já conhece, no qual o homem, é uma doença, tá? Precisa de um tratamento, no qual o homem ele não consegue fazer com que o pênis volte ao tamanho normal, né? Que saia desse período de ereção. Então, o pênis ele fica sempre ereto, tá? Porque é um problema, é um distúrbio dos nervos, tá? Ao mesmo tempo, né, a veia dorsal do pênis, localizada na superfície superior do órgão, ela é encarregada de grande parte da drenagem do sangue, né, é comprimida. Então, quando o homem ele deixa, né, de estar no processo de ereção, há essa drenagem de sangue. Então, essa artéria, nessa veia, ela é comprimida. A maior entrada de sangue nos tecidos eréteis e o bloqueio de sua saída determinam as modificações da ereção. Não precisam também se ater muito a esses processos de ereção, de nomes, né? O que a gente tem que entender, como é a formação, né, do líquido, do sêmen, né, que faz parte do processo de ejaculação, como acontece a ereção, né? As estruturas principais é o que a gente tem que compreender, certo? Temos a glande, tá? Glande é a porção dilatada que constitui a cabeça do pênis. É envolvida por uma prega de pele chamada prepúcio. Deixa eu ver se tem alguma imagem. Aqui, ó, a cabeça do pênis. E nós temos a pele que recobre a cabeça do pênis, chamada de prepúcio. Ela protege. Por dentro do prepúcio existem glândulas sebáceas que produzem uma secreção chamada de esmegma. Então, esmegma, né, é o famoso popular de sebo, tá? Então, sebo é o nome popular. O nome científico é chamado de esmegma, tá? Então, são glândulas que produzem gordura, que protegem, né, a cabeça do pênis. Então, por isso que o homem, no momento da higiene, no qual ele está tomando banho, ele precisa fazer a higienização, né, corretamente, para que não haja um acúmulo desse esmegma. Então, o acúmulo de esmegma, né, causam problemas. E alguns estudiosos, né, atrelam que a falta de higienização ou a má higienização do pênis, né, contribui para a formação, né, de câncer de pênis. Então, é importante manter uma boa higienização. Nos casos em que o prepúcio é muito fechado e não permite a exteriorização da glande, tem uma doença, né, que é um
quadro patológico que precisa ser corrigido cirurgicamente, esse quadro é chamado de fimose, tá? Pode ocorrer o acúmulo, né, do esmegma, o que provoca irritações e inflamações dolorosas, que por sua vez podem ser a causa de câncer local. Então, como eu falei, tá? Então precisa ser higienizado e caso haja percepção, né, na criança, né, no qual o pênis dessa criança não há a exteriorização dessa glande, é importante que leve ao médico, porque o tratamento é cirúrgico, correção cirúrgica, tá certo? Então, saímos do sistema reprodutor masculino e vamos adentrar agora o nosso sistema reprodutor feminino.